Olá, tudo bem? Você já ouviu falar do Christmas? Essa expressão, esse termo, foi criado justamente na junção de Christmas, Natal, com Hanukkah, que é a festa judaica que acontece mais ou menos próxima ao Natal. Mas esse termo ele surgiu em uma série chamada O.C., em português Um Estranho no Paraíso. É uma série norte-americana de comédia e drama adolescente criada por Josh Schwartz, que foi ao ar originalmente na rede Fox nos Estados Unidos, do dia 5 de agosto de 2003 até 22 de fevereiro de 2007. Então essa série basicamente ela conta a história de um adolescente chamado Ryan, problemático, porém durão, de um lar que é desfeito, e ele é adotado então por ricos e filantrópicos chamados Sandy e Kristen Cohen. Inclusive esse sobrenome Cohen é um sobrenome judaico. Então Kristen ele é um judeu, enquanto Sandy é um protestante. E seu irmão adotivo Seth, que é um adolescente geek, e é Seth, o seu irmão, que cria esse feriado que ele chama de o super feriado, que é uma junção justamente das duas festas aí. So what's it gonna be, huh? You want your menorah or a candy cane? Christmas or Hanukkah? Don't worry about it, buddy, because in this house, you don't have to choose. Allow me to introduce you to a little something that I like to call Christmaka. Christmaka? That's right, it's a new holiday, Ryan, and it's sweeping the nation. Claro, Natal nós conhecemos a celebração do nascimento de Jesus, embora Jesus não tenha nascido em 25 de dezembro. Um apanhado breve do Hanukkah é a festa das luzes, onde os judeus acendem por 8 dias os braços aí do candelabro, da menorá. E essa festa é justamente para relembrar, para celebrar a vitória que eles tiveram contra o exército grego. Então, é o período aqui onde Alexandre o Grande morreu, e então os sucessores de Alexandre continuam dominando ali o mundo conhecido da época, basicamente, dominam boa parte do mundo conhecido da época. Então, nesse contexto aqui, existiu um rei seleucida chamado Antíoco Epifânio, que fez atrocidades contra o povo judeu. Ele colocou uma estátua de Zeus dentro do templo, do Santíssimo, fez ali também no templo sacrifícios com porcos, com animal, que é considerado impuro dentro do contexto judaico. E uma família, os Macabeus, eles se uniram para lutar contra o exército grego. Aos olhos humanos isso parecia loucura, impossível, mas eles conseguiram lutaram contra o exército grego durante 8 anos. E ao término, então, da luta, eles foram purificar o templo. Havia, segundo a história, apenas azeite para um dia da menorá acesa. Precisaria, então, para a produção de azeite, mais uma semana, pelo menos, 7 dias. O milagre, segundo a história, é que o azeite durou 8 dias, o tempo suficiente para a produção de mais azeite, para que a menorá, assim, continuasse acesa. Então, nessa festa se acende um candelabro, uma menorá, de 8 braços, enquanto a menorá tradicionalmente tem 7 braços. Então, a junção desse feriado, feita por Seth, segundo ele, é a solução. Afinal de contas, durante 8 dias você vai ganhar presentes, sendo que 7 dias você vai ganhar alguns presentes, mas no 8º dia você vai ganhar super presentes ou muitos presentes. And so I created the greatest super holiday known to mankind, drawing on the best that Christianity and Judaism have to offer. And you call it Christmaka. Just hearing you say it makes me feel all festive. Allow me to elaborate. You see, for my father here, a poor struggling Jew growing up in the Bronx, well, Christmas it meant Chinese food in a movie. And for my mom over here, Waspy McWasp. Well, it meant a tree, it meant stockings and all the trimmings. Isn't that right? We're very proud. I'm not a wasp. Sure you're not. Other highlights include 8 days of presents, followed by 1 day of many presents. So, what do you think?
Então, essa palavra é um neologismo, né? Ela foi criada na série, mas outras séries já retrataram essa questão aí, esse dilema, que é um dilema norte-americano. Há muitos casamentos interreligiosos no contexto americano, né? Afinal de contas, os judeus migraram depois da Segunda Guerra Mundial ali para os Estados Unidos. Então existem muitos judeus ali nos Estados Unidos e até mesmo do Brasil, né? No contexto de Inquisição, houve uma migração aqui do Brasil, né? Ali de Recife, inclusive, para os Estados Unidos, para Nova York. Nova York, ela foi fundada, ela foi criada por judeus imigrantes aqui do Brasil, né? Que saíram do Brasil por conta da perseguição ali no contexto da Inquisição, né? Por mais que o Brasil não teve uma Inquisição exatamente, mas os judeus daqui do Brasil eram levados para Portugal para serem condenados lá. Então, no contexto dos Estados Unidos, há esse dilema de alguns judeus, de certa forma, porque o Natal ele é amplamente ali feito, comemorado, mas como judeu, ele não vai comemorar o Natal, ele vai comemorar o Hanukkah. Inclusive, o autor dessa série, ele é judeu e ele até relata um pouco desse dilema nas seguintes palavras. Minha experiência como um garoto judeu da costa leste vindo para a Universidade Sul da Carolina e sendo cercado por todos esses garotos de Newport Beach, que eram jogadores de polo aquático, e essas garotas muito loiras que só queriam namorá-los. Eu me senti como um estranho. Até mesmo tentar falar sobre Hanukkah com alguns deles era como vir de um planeta alienígena e falar sobre a vida lá. O programa é realmente sobre estranhos. O Ryan era o estranho mais óbvio, assim como Seth. A ideia de uma família mista, meio judia, meio cristã, em Newport também contribuiria para o status de família de estranhos de Cohen. Essa parte de sua identificação sempre foi muito importante. Seth cunhou um feriado que celebraria e enfatizaria seu status de forasteiro em Newport. Isso nos levou a Chrismukkah. Então, a ideia justamente dele foi de trabalhar essa questão do estranho, do diferente, né? E Chrismukkah é uma coisa diferente, né? Assim como também o Ryan, que é um garoto adotado, mas assim como o Seth também é um estranho, e essa família, essa junção aí dessa família também é uma família judaico-cristã. E mais o interessante disso é que esse costume ou essa junção, ela não fica restrita à ficção. É possível perceber na Europa uma junção dos costumes judaicos e também dos costumes cristãos ou das duas celebrações, tanto do Natal quanto do Hanukkah. Então, se encontrou aí uma mistura daquilo que seria uma árvore de Natal, né, ou um arbusto, com as luzes do Hanukkah, ou com símbolos judaicos, com a estrela de Davi. Então, há sim esses achados, né, dessa mistura, desses costumes mistos. Inclusive, em 2005, o Museu de Berlim fez uma exposição justamente com essa ideia, né? Em alemão há uma palavra para isso, né? Que é o Weihnachten, que é a junção justamente do Natal, né? Weihnachten, que é Natal em alemão, com o Hanukkah, Weihnachten. Então, já ali no século XIX, o Natal ele havia se firmado nos países de língua alemã como uma festa em que, além de significado espiritual, valores como família, caridade, estavam em primeiro plano. Os costumes natalinos, como a árvore de Natal, decorações de Natal, os presentes ou a ceia de Natal, eram percebidos mais como uma tradição sazonal do que uma tradição estritamente cristã. A proximidade no início do festival de Hanukkah com o Natal e a adoção de várias tradições, como a árvore decorada ou presentes, levou a uma mistura de tradições, que foram referidas como Weihnachten na época. As famílias judias modernas, em particular, adotaram elementos da tradição natalina no festival de Hanukkah. Por exemplo, presentes ou dinheiro de Hanukkah tornaram-se comuns no século XIX. Muitas famílias da burguesia judaico-alemã, assimilada
celebrar o Natal diretamente com um festival de inverno puramente secular. A primeira árvore de Natal historicamente documentada foi erguida em Viena em 1814 pela sociedade judia, pela socialite judia Fanny von Einstein, que trouxe esse costume de Berlim. O fundador do sionismo, Theodor Herzl, também comemorou o Natal, ou pelo menos permitiu que uma árvore fosse montada em sua casa para seus filhos e sugeriu o nome Árvore de Hanukkah. Elementos comuns dessa festa secular de Natal e sua influência no festival de Hanukkah entre os judeus eram uma árvore de Hanukkah ou um arbusto de Hanukkah, como contrapartida da árvore de Natal. O Hanukkah Man, como contrapartida do Papai Noel, trazia os presentes para as crianças. Ou o calendário de Hanukkah com 8 dias. E de maneira interessante, essa palavra ela foi usada então também no seriado Grey's Anatomy. Inclusive, Chris McCall, né, a palavra criada ali por Seth, né, por esse personagem, criada no contexto da série O.C., ela foi listada na revista Time como uma das palavras da moda do ano em dezembro de 2004. Ela também foi relatada em um jornal escocês que havia, né, Chris McCall, sido adicionada ao dicionário oficial Chambers. E em 2005, o fundador do chrismccaw.com, Ron Goppertz, escreveu um livro humorístico de receitas de Chris McCall chamado Chris McCall, o livro de receitas de férias Merry Mishmash. O livro seguinte de Goppertz, intitulado Chris McCall, Everything You Need to Know to Celebrate the Hybrid Holiday. Tudo que você precisa saber para celebrar essa festa híbrida. Foi lançado em outubro de 2006. Esse feriado também é visto como um feriado alternativo e irônico, inclusive, também. Esse site criado aí por esse casal, né, Ron e Michelle Goppertz, um casal judeu-cristão, ele foi muito polêmico, inclusive causou até um certo receio aí, tanto da Igreja Católica quanto também dos rabinos de Nova York. Porque eles comercializavam ali cartões humorísticos de Chris McCall, divulgando também de maneira detalhada a mitologia desse feriado fictício. Esse site foi amplamente popularizado, né, para um público que não assiste TV. Só que, como disse, houve uma polêmica. A Liga Católica, em 2004, ela emitiu um comunicado na imprensa nacional se opondo ao Chris McCall. Além disso, a Liga Católica e o Conselho de Rabinos de Nova York, em uma declaração conjunta, condenaram Chris McCall como um insulto tanto a judeus quanto para cristãos. Em 2005, o interessante é que os dois feriados se coincidiram. Então, 25 de dezembro coincidiu com 25 de Kislev, que é justamente o dia que se comemora a primeira noite de Hanukkah, tornando o dia de Natal, o início de Hanukkah, o mesmo dia. Isso não vai acontecer até 2024. Em 2016, o pôr do sol de 24 de dezembro coincidiu com 25 de Kislev, o primeiro dia de Hanukkah, tornando a véspera de Natal o início de Hanukkah no mesmo dia. Isso não vai ocorrer até 2027. Porém, o que eu quero trazer como reflexão, não que de maneira desrespeitosa a tradição do Hanukkah, de maneira nenhuma, meu intuito, obviamente, é valorizar tanto a tradição cristã quanto a tradição judaica. O interessante é que o Novo Testamento ele fala também do Hanukkah. Em João 10, 22, nós encontramos ali a festa da consagração ou dedicação, e essa festa é justamente esse nome, né, possível referência ao Hanukkah. Então, o próprio Jesus, ele respeitava as tradições, ele comemorou as festas judaicas. Então, nós como cristãos precisamos respeitar e precisamos, inclusive, conhecer mais a respeito desse contexto aí do Hanukkah, ou do contexto ali intertestamentário, né, naquilo que aconteceu a revolta dos Macabeus, né?
Tanto que existem 2 livros, né? Primeiro e segundo Macabeus, que nos ajudam a entender esse contexto todo aqui que eu relatei de maneira bem resumida. Porém, não querendo, obviamente, desrespeitar a festa de Hanukkah, mas eu quero fazer aqui uma analogia, um paralelo apenas, pensando em Cristo como a luz do mundo. A festa do Hanukkah é justamente a festa das luzes, a festa onde se acredita que o milagre aconteceu, a luz não se apagou. Em Isaías fala, capítulo 9, de uma grande luz que viria. Nós, como cristãos, acreditamos que aquele que se refere ali em Isaías 9 é justamente ao Messias, que é Cristo. Respeitamos, evidentemente, os judeus que não acreditam que Jesus foi o Messias. Não quero aqui desrespeitar de maneira nenhuma essa crença, mas apenas apresentar de que, para nós, Jesus é a luz. Aquilo que Jesus ensinou, que de maneira alguma contradiz a Torá, contradiz o Antigo Testamento, de maneira nenhuma, mas aquilo que ele trouxe para nós, aquilo que ele ensinou, é luz. Precisamos seguir essa luz. O mundo estava nas trevas e veio uma poderosa, uma grandiosa luz. Assim como a menorá brilha com a sua luz, assim também Cristo é a luz do mundo, e essa luz também quer incidir, brilhar em cada um de nós. Jesus falou: vocês são a luz do mundo. Que nesse final de ano, e não somente nesse final de ano, sejamos luz. Podemos, devemos celebrar sim festas, mas celebrar sempre pensando naquilo que podemos fazer em relação ao próximo. A junção dessa festa, na minha opinião, não é de maneira nenhuma desrespeitosa. Afinal de contas, no fim, a gente precisa pensar não nos presentes para mim, mas no presente que eu posso dar para alguém. Então, que nesse fim de ano você possa pensar em como é possível ajudar alguém. Como podemos ajudar alguém nesse finalzinho de ano? Claro que não somente nesse momento, mas a gente precisa fazer a diferença, a gente precisa ser luz. E uma das formas de transmitirmos a luz é ajudando o nosso próximo. Mitigando ou tentando mitigar o sofrimento, fazendo aquilo que Jesus deixou para nós e que a própria Torá, o próprio Antigo Testamento apontava, sermos o amor. Como podemos e devemos transmitir a luz através do amor. Esse amor que o texto bíblico fala que é o principal, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, porque o próximo é igual a nós. Que você olhe para o outro não como alguém distante, por mais que você talvez não conheça aquela pessoa, mas o outro como alguém próximo a você, porque ele é igual a você, porque ele foi criado a Tselem Ve'emut, a imagem e semelhança de Deus, assim como você também o foi. Desejo aí boas festas para todos e um ano de 2024 abençoado na companhia do Eterno. Shalom.